Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo o vídeo. Para começar a nossa aula, o nosso assunto hoje é sobre reprodução. E o que é reprodução? A reprodução é um processo em que um ou mais organismos produzem descendentes. Eles passam uma cópia de todos ou de alguns de seus genes. E a reprodução ela é muito importante porque se uma espécie ela perder a capacidade de se reproduzir, aquela espécie vai acabar, vai ser extinta. E a reprodução ela pode acontecer de duas formas principais. Nós chamamos de reprodução assexuada e reprodução sexuada. Mas qual é a diferença entre elas? A primeira grande diferença é que na reprodução assexuada não vai existir uma troca de material genético entre seres diferentes. O prefixo a de assexuada é de negação. Então, nós poderíamos chamar a reprodução assexuada de produção não sexuada. Beleza? Já na reprodução sexuada, nós vamos ter a troca de material genético entre seres diferentes. É muito comum que essa troca ocorra através de células que a gente chama de gametas, que vão conter a metade do material genético de um indivíduo. Aqui na imagem mesmo a gente consegue ver o gameta masculino e o gameta feminino. O masculino é o espermatozoide e o feminino é o óvulo. Na imagem a gente consegue ver. Certo? Então, quais são as principais diferenças, além dessas? A primeira é que na reprodução sexuada, nós vamos ter variabilidade genética. É uma palavra difícil de dizer, mas grava aí. Variabilidade genética. Isso significa que nós vamos ter diversidade de características entre os seres. Por exemplo, vamos imaginar um gato e uma gata. Eles tiveram 7 filhotes. Esses filhotes podem até parecer muito uns com os outros. Podem ter a mesma cara. Mas geneticamente eles serão todos diferentes. E qual é a importância dessa variedade genética? A diversidade faz com que uma espécie lide melhor com as mudanças que podem ocorrer no meio ambiente, no ambiente que ela está em torno. Por exemplo, imagine que naquela espécie ali, todos os indivíduos são mais sensíveis ao calor. Aí acontecem algumas mudanças no ambiente em que aquela espécie vive e aquele ambiente começa a ficar cada vez mais quente. Vai chegar um momento em que todos os seres ali vão ser eliminados. Por quê? Porque todos são iguais e todos são sensíveis ao calor. Mas com variedade genética, não existe o risco de uma extinção da espécie. Por exemplo, em um grupo de 15 indivíduos, vamos dizer que 5 é sensível ao calor, 4 mais ou menos e 6 são mais resistentes. Dessa forma, uns vão ser eliminados e outros não. Então isso nos dá uma maior capacidade de sobrevivência e garante também a evolução da espécie. Então, a variabilidade genética tem essa grande vantagem. Mas nem tudo são flores, porque com a reprodução sexuada há um gasto maior de energia e o processo é mais lento, além de que o tempo varia de espécie para espécie. Também tem uma questão relacionada à procura de um parceiro. A reprodução sexuada, ela exige isso. E no mundo animal isso pode até ser fatal. Então é mais perigoso. Já a reprodução assexuada, nela nós não temos a troca de material genético. Então nós temos aqui a formação de clones, onde todos podem gerar descendentes. Também temos uma vantagem, porque é uma reprodução mais rápida, com pouco gasto de energia. Por exemplo, um habitat ele pode ser colonizado por apenas um indivíduo que pratica reprodução assexuada. Como temos a formação de clones,
não temos diversidade de indivíduos. Nós temos indivíduos muito iguais, que vão estar sujeitos às variações do ambiente. E o que é bom para um, vai ser bom para todos. Mas também temos algumas desvantagens, porque o que atinge e leva à morte de um, vai atingir e levar à morte de todos. Além disso, a reprodução assexuada não colabora com a evolução da espécie. E dentro das evoluções nós temos outras classificações. Na reprodução assexuada, nós temos alguns tipos de reprodução assexuada. A gente vai falar de cada um deles aqui. O primeiro é bipartição. Como é que acontece? A gente está vendo aí na imagem. Uma célula, ela duplica o seu material genético. E ali, antes era uma célula, agora são duas. O outro processo de reprodução assexuada é a gemulação ou brotamento. Ocorre geralmente em esponjas, em alguns quinidários, que são grupos de águas-vivas, hidras e por aí vai. Como é que acontece? O indivíduo, ele começa a gerar um broto, que é uma espécie de uma cópia dele mesmo presa em seu corpo. Depois esse broto se desprende daquele indivíduo e se torna um novo ser. Certo? É assim que acontece a gemulação. Nós temos aí também a divisão múltipla. Não é muito comum, é feita geralmente por alguns protozoários. E o que acontece é a multiplicação dos núcleos da célula. Fica uma célula com vários núcleos. Depois que esses núcleos são formados, o citoplasma se divide e assim surgem várias células, cada uma com seu núcleo. Aí nós temos também a multiplicação vegetativa. Sabe quando você escuta sua avó dizer que vai pegar uma muda de alguma planta para ela poder colocar num vaso? Essa é a reprodução assexuada das plantas. Eu pego uma parte da raiz ou do caule da planta, coloco em outro lugar, ele vai começar a desenvolver as raízes e ali eu tenho uma cópia daquela planta. Nós temos também a partenogênese. Ela se refere a um tipo de reprodução assexuada de animais em que o embrião se desenvolve de um óvulo, só que esse óvulo não foi fecundado por um gameta masculino. Por exemplo, nós temos os machos das abelhas, os zangões. Eles surgem pela patogênese dos ovos não fecundados da abelha rainha. Então, o zangão, ele é filho somente da rainha. Já as abelhas operárias e as abelhas rainhas, elas são filhas da abelha rainha com um zangão. Deu para entender? Então o zangão é filho só da mãe, da abelha rainha, e as operárias são filhas dos pais e das mães, certo? Nós temos aí também a esporulação. Sabe aqueles fungos que você vê no pão quando ele já está ficando velho? Aquele fungo ali ele tem esporos. Aí aqueles esporos são liberados e onde caírem ali será formado um novo fungo. Outro tipo de reprodução assexuada é a fragmentação. A fragmentação é quando uma parte do corpo de um indivíduo cai, o corpo dele se regenera e aquela parte que caiu também se regenera. Isso acontece com estrelas do mar, por exemplo. E esses aí são os tipos de reprodução assexuada. Por último, nós vamos ver os tipos de reprodução sexuada. Aqui, quando nós falamos de reprodução sexuada, a gente não fala de tipos de reprodução, mas nós falamos sobre a classificação. E a primeira classificação é com relação ao sexo. No caso aqui, se é um indivíduo monóico ou
um indivíduo dioico. Os indivíduos que são monóicos, eles são chamados de hermafroditas, porque eles possuem tanto o órgão genital masculino quanto o órgão genital feminino. E aqui nós temos um exemplo de um ser monóico, que é a minhoca. Nós, seres humanos, por exemplo, somos seres dioicos, porque existe o macho e a fêmea e cada um tem o seu órgão genital correspondente. Outra classificação da reprodução sexuada é quanto ao seu desenvolvimento. Se o desenvolvimento da reprodução aconteceu direta ou indiretamente. Quando o desenvolvimento da fecundação é direto, o ser que vai nascer ali vai nascer semelhante ao seu pai. Por exemplo, aí nós vemos um urso e o filhinho. São parecidos. Nós, seres humanos, também temos filhos que são parecidos conosco. Já no desenvolvimento indireto isso não acontece. Por exemplo, uma borboleta, ela põe um ovo e dali nasce uma larva. Depois a larva passa pela metamorfose, se desenvolve e se torna uma borboleta. Então, quando o indivíduo, o ser, ele nasce e ele é diferente do seu pai, de sua mãe, vamos assim dizer, isso foi a classificação dessa reprodução sexuada é indireta. Nasceu uma ninfa ou uma larva primeiro e depois aquele ser vai aparecer com o adulto. E por último, nós temos a classificação relacionada à fecundação. A fecundação ela pode ser realizada de duas maneiras. Externamente, quando ocorre fora do corpo. Por exemplo, algumas espécies de anfíbios, sapo, rã, o macho estimula a fêmea a liberar os óvulos no ambiente, geralmente dentro d'água, e logo em seguida o macho libera os espermatozoides em cima deles. A fecundação ocorre ali, externamente ao corpo da mãe, e ali vão desenvolver, vão crescer, tornar girino, perder a cauda e ir se tornando um sapo. E temos a fecundação que ocorre internamente. No caso, nós seres humanos, a fecundação ocorre dentro da mãe. Então essas são as principais diferenças. Beleza? Valeu, pessoal.